Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindas, né? Você, meu camarada professor, minha camarada colega professora. Tamo junto na mentoria aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos, este que vos fala. Essa aula é aula para membros, hein? A gente vai fazer uma aula sobre aspectos muito importantes da deliberação 10.814. Tem coisas que caem, ó, diretrizes. Temos diretrizes no PNE, temos diretrizes na LDB, temos diretrizes também que regem, né, que regram, né, que organizam, orientam a educação básica aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos olhar essas diretrizes? São 12. Professor, eu preciso decorar mais coisas. Não, a gente faz uma leitura, a gente consegue fazer algumas questões, entender o processo. Aí quando você vê essa questão lá no processo seletivo, no dia da prova, em dezembro, 17 de dezembro, você também vai lembrar, vai falar, opa, eu já vi alguma coisa disso. Então vem comigo, tamo junto. Então, pessoal, só olhar aqui se está tudo ok, microfone, áudio, beleza. Vou colocar aqui os slides sem perder tempo, já vamos olhar esse artigo, o artigo 17, que diz respeito às diretrizes, tá? Vem comigo. Já vamos cair nele, hein, gente? Então, essa aula é exclusiva para membros aqui do canal. Ó, artigo 17. A organização da oferta das etapas da educação básica deve pautar-se, entre outras coisas, nas seguintes diretrizes. Então, ó, distribuição proporcional das atividades de ensino, quando da organização do tempo escolar em jornada integral. Então, é jornada integral, tem que distribuir de maneira proporcional as várias atividades de ensino, hein? Ficar esperto. 2. Planejamento sistemático das atividades de ensino. Então, tem que ter planejamento. Planejamento é a pedra de toque, é uma diretriz da educação do estado de Mato Grosso do Sul. 3. Definição das competências específicas dos profissionais integrantes da comunidade interna. Competência específica dos profissionais. Isso cai em prova de concurso e prova de processo seletivo. 4. Adoção de metodologias ativas e inovadoras. Metodologias inovadoras está aqui, com vistas ao alcance do rendimento escolar do estudante. Então, é aquela coisa, o professor quer fazer a aula diferenciada, quer fazer uma aula, às vezes, no gramado, na quadra, embaixo da árvore, utilizando tecnologias nas salas de tecnologias, na sala de vídeo, na STE, enfim, utilizando recursos de leitura, literatura, música, metodologias inovadoras, pode, deve. Às vezes tem coleguinhas que olham torto, ó, o professor lá pirando. Pai e mãe às vezes olha torto. Tá, é diretriz, meu camarada, né? Uma diretriz. 5. Valorização dos saberes adquiridos pelos estudantes fora do ambiente escolar. Então você aqui, ó, membro do canal, muito esperto, tem que valorizar aquela experiência que vem lá de fora. Sim. Dos estudantes, sim, como diz esse item, né? Esse inciso. E também da comunidade, da cultura da comunidade. Que a gente vai ver no próximo inciso, que é o 6. Desenvolvimento de atividades e práticas pertinentes trazidas pela comunidade, promovendo a sua integração no processo educativo de forma a diversificar a rotina escolar e ampliar os conhecimentos historicamente acumulados, tá? Então, de 12, a gente já fez a leitura das 6 diretrizes, tem mais 6 ainda. Vamos lá fazer a leitura das próximas 6? Então, a valorização dos saberes do estudante, definição de competências, metodologias inovadoras, distribuição proporcional, né, na organização do tempo escolar em jornada integral e planejamento. Tem que ter planejamento. 7ª, planejamento e desenvolvimento de atividades em outros ambientes. Então, ó, eu por exemplo, já fui a Brasília, né, quando estive como jovem ensinador, finalista da redação, etc e tal. Fui eu um estudante aqui de Mato Grosso do Sul a Brasília. Então, é uma atividade fora, uma atividade que a gente se enquadra em atividades em outros ambientes. E aí você tem que ter todo um aparato, né? Segurança, né? Medidas de segurança asseguradas aos estudantes. E tinha isso, né? O Senado Federal, né? Organizava muito bem, o hotel, o translado. A gente ia no Instituto Legislativo Brasileiro estudar e os estudantes iam ao Congresso Nacional ter aquela jornada, né? Expertise como um senador da República. Entretanto, pode acontecer isso em Mato Grosso do Sul? Pode vir os estudantes a um campo de futebol, a um espaço cultural, a um ambiente, né, diverso,
ao ambiente de saúde, ao ambiente, um viveiro de mudas no município, no seu município. Pode sim. Os estudantes podem ir até a Assembleia Legislativa no Parque dos Poderes em Campo Grande. Pode desenvolver uma atividade? Pode sim. Atividades em outros ambientes é uma diretriz. 8. Desenvolvimento de trabalhos em equipe e de projetos coletivos. Esses projetos coletivos têm que envolver os professores e estudantes também. Pode? Pode. Membro aqui do canal, fique esperto. Se cair alguma coisa nesse sentido, diferentes faixas etárias, pode sim estar certo. 9. Desenvolvimento de projetos interdisciplinares, abrangendo as diferentes áreas do conhecimento. Tem questão que vai lá e fecha, limita, coloca. Pode ter projetos, inclusive, entretanto, cada área por vez. Pode ter projetos em colaboração às várias áreas. 10. Proposição e desenvolvimento de projetos de pesquisa, utilizando diferentes recursos. Quem me dera, hein? Se a sede tivesse mais recursos, se a Assembleia desse recursos, né? Se tivesse mais recursos da Fundect. Por exemplo, tem projeto da Fundect, o PicTech, que disponibiliza recursos para a iniciação científica, com bolsa para estudante. Quem dera se a gente tivesse mais incentivo à pesquisa, mas é uma diretriz que está na deliberação da educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Proposição e desenvolvimento de projetos de pesquisa. 11. Atendimento especial a grupos com habilidades ou dificuldades específicas. Então, tem que ter atendimento especial ao público-alvo da educação especial. Tem professor que não quer adaptar, hein, gente? Muito cuidado. Tem professor que dá nota baixa e não quer saber. Tem professor que não olha diferenciado. Olha para o professor de apoio, chama coleguinhas aí, as minhas coleguinhas, turminha do bem, né? A turminha do bem da educação especial está lá para nos auxiliar, né? E auxiliar o seu estudante, que é nosso estudante também. Então faz isso não. Tem que ter atividades e atendimento especial. 12. Desenvolvimento de normas de convivência, visando ao exercício da cidadania, a promoção de valores e de respeito ao bem comum. Muito esperto, hein, gente? Essa daqui, ó. Por quê? Para a vivência contra a violência, contra o bullying, contra o cyberbullying, né? Cyberstalking, outras coisas. Tem muita gente fazendo bullying, inclusive, com professor e professora, hein? Então, é uma diretriz, né? Essas normas de convivência. Tá bom? 12. Vamos para as questões para ficar esperto. Né? Questões. Vamos lá. Dificuldade. Quem é membro do canal já sabe, né? Dificuldade fácil, mediana, intermediário ou difícil. Vamos para 1. Deixa eu colocar uma caneta aqui, um grifo. Conforme o artigo 17 da deliberação, a organização da oferta da educação básica deve pautar-se em diversas diretrizes. Né? Opa. Para colocar de verde, né, professor? Isso. Em diversas diretrizes. Beleza. Qual das alternativas abaixo apresenta uma diretriz correta mencionada no referido artigo? É maratona, vamos lá, vamos sem demora, sem enrolar. Desconsideração dos saberes prévios dos estudantes para focar no currículo formal. Isso aqui está muito tendência pedagógica tradicional, né? Que isso? Não é para desconsiderar, não. Isso aqui é contrário ao que diz a diretriz, né? Isso aqui tá meio errado, isso aqui tá meio coisado. Né? B. Restrição de atividades pedagógicas ao ambiente da sala de aula. Não, acabamos de ver. Pode ter atividades em outros ambientes, né? Inclusive com incentivo, com promoção disso. Muito esperto com isso. Para maximizar a segurança. Não, assegurando a segurança, você pode fazer atividades em outros ambientes. C. Desenvolvimento de trabalhos em equipe e de projetos coletivos, envolvendo professores e estudantes de diferentes faixas etárias. Faz sentido? Faz sentido. Isso aqui é importante tê-la, né? Então, essa aqui, a letra C está mais organizadinha aí. Vou grifar com verde ela. Né? Desenvolvimento de trabalhos em equipe de projetos coletivos, né? Envolvendo professores e estudantes. D. Foco exclusivo em metodologias tradicionais, para garantir a o quê? Uniformidade do ensino. Não, meu camarada, aí não. Tradicional não, a gente viu lá que é metodologias inovadoras. Vamos que vamos, vamos para a próxima. Essa aqui, então, com certeza é a letra C. Vamos colocar de verde, professor? Vamos colocar de verde para ficar bonito. Tudo de verde. 2. Vamos ver a 2. De acordo com o artigo 17 da deliberação, que fala sobre as diretrizes. Assinale a alternativa que não corresponde a uma diretriz para a organização da oferta das etapas da educação básica. Então, o que não é uma diretriz? Que não é.
Uma diretriz. Vou colocar de vermelhinho aqui. A. Planejamento e desenvolvimento de atividades em outros ambientes da comunidade e da região, asseguradas as medidas de segurança aos estudantes. Pode ter atividades em outros ambientes? Pode sim. Pode sim, pode sim, pode sim. B. Adoção de um sistema de avaliação classificatório e somativo como principal ferramenta de rendimento escolar. Essa aqui tá zoada, hein? Adoção de um sistema de avaliação classificatório e somativo? Não mesmo. Por quê? Por mais que esse artigo, né, ele diz respeito, o artigo 17 diz respeito a metodologias e a estrutura, né, a organização, ele não está falando sobre avaliação, ele está falando sobre diretrizes. A avaliação a gente vai encontrar lá no artigo 44, tá? Mas o regramento da deliberação diz que a avaliação tem que ser formativa, continuada, etc e tal. Então, não é do jeito que está aqui, não é do jeito que está aqui, tem que estar muito esperto com isso. Então, essa aqui está errada. C. Proposição e desenvolvimento de projetos de pesquisa. Sim, a gente falou da valorização, né? Dos projetos de pesquisa. Proposição. Essa aqui está certa. Valorização dos saberes adquiridos pelos estudantes que vêm de fora. Ok. Então, a que está errada é a letra B. Vamos assinalar ela. Como ele cria a errada, né, que não é diretriz, letra B. É importante, mesmo que vocês percebam, essa aqui mesmo não tem uma dificuldade muito difícil. Ela está mais tranquila. Mas é importante a gente ver todas as alternativas, porque a gente vai lendo, vai aprendendo, vai ouvindo as diretrizes. Membro do canal tem que ficar esperto. E eu tenho um presente para vocês que é um super, né, infográfico sobre a deliberação. Alguns pontos de outros artigos que também julgo muito pertinentes, tá? Vamos ter isso aí. Tá bom, né? Bora para outra? 3? Tem 3? Tem 3. Artigo 17, o inciso 9 da deliberação menciona o desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Menciona. Qual o principal objetivo dessa diretriz? Essa aqui, talvez por tentativa e erro, a gente consiga. Ó. Substituir os componentes curriculares tradicionais? Claro que não é para substituir, né? É para ter uma articulação. Focar o ensino em uma única área do conhecimento por vez? Não, a ideia de ser interdisciplinar é ter uma conversa entre as várias áreas. Então, essa letra B, com certeza, está errada. C. Cumprir uma exigência burocrática sem impacto direto na prática pedagógica. Cara, se é para cumprir algo burocrático, para que colocar enquanto diretriz? Não. Essa aqui está muito errada. D. Abranger as diferentes áreas do conhecimento de forma articulada. É isso. Diferentes áreas do conhecimento, né? Esse é o objetivo da diretriz interdisciplinar. Então, vão ficar 3, letra D. Beleza? Concordam? Tá tranquilo essa? Tá bom? É bom para treinar, hein? E tem uma questão bônus. A aulinha é muito rápida aqui para os membros do canal, mas temos uma questão bônus. Estamos aí com quantos? 13 minutinhos? Quase 14. Analisando o artigo 17 da deliberação, é incorreto afirmar que uma das diretrizes para a organização da educação básica é. Então, o que é incorreto? Vou colocar de vermelho aqui. A. A definição das competências específicas dos profissionais integrantes da comunidade interna. Não. Definir competência específica é uma diretriz. Tá? É uma diretriz essa. Beleza? Muito cuidado. Muito cuidado. B. O desenvolvimento de normas de convivência, né, visando a cidadania, o desenvolvimento da cidadania é uma diretriz. O atendimento especial a grupos com habilidades ou finalidades específicas. Falamos aqui na aula, hein? Que os professores têm que estar muito ligados aí com o público-alvo da educação especial. Né? Fazer atividades, adaptar, conversar com o professor de apoio, porque ele é seu aluno, ele não é aluno da professora de apoio, meus colegas aí, galerinha do bem. D. A exigência do quê? A exigência de que o planejamento sistemático das atividades do ensino seja realizado exclusivamente por coordenadores pedagógicos. Essa pode pegar, hein? Se a gente lê, está cansado, eu leio rapidamente, a coordenação que ela revisa e olha os planejamentos, eu boto como certa. Cuidado. Essa aqui está errada, porque essa exigência, gente, ela não se restringe, tá, a um grupo ou outro. Né? Exclusivamente, nananina não. Neba, não é bem assim. A exigência, ela tem que ser o quê? Por vários autores. Várias pessoas, né, da escola. Não é só por um grupo específico, não. Não há essa restrição de autores
para o desenvolvimento, né, do planejamento sistemático. A exigência de que o planejamento sistemático das atividades seja realizado em articulação. Ok, essa está correto. Está correto, está correto, está correto. Só que ele quer a incorreta. Então, essa aqui vai ser a letra D. Letra D está lá, né, a incorreta. Beleza? Fizemos 3 questões, mais a questão bônus para os membros do canal. Estudem uma aulinha de 15 minutos. Vamos que vamos, não podemos parar. Temos aí um simulado aberto, né? O gabarito está lá, vou deixar o gabarito para vocês, né? E é isso, Maratona Professor Sérgio MS, conhecimentos pedagógicos e também legislação educacional aqui. Gente, ó, tem o simulado, tá aberto o simulado, tem um link lá, vou deixar o formulário aqui para vocês. Participem, né? Dá uma testada, a gente vai fazer essa aula sobre a LDB, respondendo ao simulado da LDB. Beleza? É isso. Forte abraço, né? Dê um like, se inscreva no canal se você não é inscrito e tamo junto, né? Maratona Professor SED MS. Valeu, obrigado. Estude, vai dar certo, vamos lá. Professor, tomei sem tempo, última semana não tem problema. Vamos estudando devagarinho, o que você puder estudar gradativamente, faz algumas questões, responda ao simulado, a gente vai treinando. E tem os flashcards, tá? Eu vou liberar mais vários outros flashcards para que você possa acompanhar na hora do almoço, na hora do intervalo, em vários horários do dia. Você vai lendo ali, vira o cartão, vai estudando, memorizando, tá bom? Forte abraço, tamo junto.